Doce? Eu trouxe para vocês um materialzinho para a gente discutir, depois eu mando ele pelo site, obrigado. Eu mando pelo WhatsApp, que é o do mito, tá? Lembra que a gente começou a discutir o que é o mito e tal? Eu preparei um materialzinho, se der tempo eu passo a tela, se não der tempo eu mando para vocês. Bom, nesse contexto todo, a gente começa a ver que o obsessivo, na sua posição de dúvida permanente, mostra que seu sintoma de compulsão busca evitar aquilo que deseja, como o resto de sua sujeição ao outro, afastando-se ou impossibilitando o desejo, ao mesmo tempo em que procura não despertar a angústia da oposição de objeto de gozo. O que vocês compreendem disso? Mostra que seu sintoma de compulsão busca evitar aquilo que deseja. A pergunta que nós respondemos através dessa frase é: por que o obsessivo é compulsivo? Por que quando eu sou invadido por um pensamento, a forma de eu sofrer é ser invadido por um pensamento, uma mente que não cessa, por que eu falo assim, nunca mais eu vou fazer isso e estou fazendo de novo? Por que é repetitivo? Então, Lacan começa nessa busca a entender que eu começo a repetir, eu continuo repetindo como uma forma de eu nunca chegar no lugar onde eu tenho que chegar. Querem ver isso acontecer no dia a dia da gente? Você tem que dar uma palestra, uma aula, você tem uma entrevista amanhã. Você vai dormir. Você sonha com a sua entrevista. Você chega lá. Na entrevista? Ou no sonho? Não. Como é que é o sonho? Conturbado. Mas em que tipo? Você tentando chegar, O sonho todo tentando chegar, mas você nunca chega lá. É angustiante. Então, esse é um padrão que o neurótico obsessivo vivencia, onde aquilo que eu quero eu nunca realizo. Porque aquilo que eu quero, se eu realizo, é como se eu tomasse uma decisão. E tomar a decisão, a gente vai ver numa outra tela mais para frente, tomar uma decisão tem a ver com a situação edipiana de eu ter aquilo que eu queria, que era a mãe. O desejo do neurótico obsessivo é o desejo de ser perverso. Então, se a gente tenta buscar assim, qual é o desejo do neurótico obsessivo? De ser psicopata, de ser perverso. Mas esse é um desejo. Porém, existe um entrave para esse desejo. É a superioridade. Qual é a diferença entre o neurótico obsessivo e o psicopata? O psicopata não tem esse superego que o trava. E o obsessivo tem esse desejo é agressivo, esse desejo é invasivo. E o que trava? O superego, porque ele tem a noção de que isso é errado, aí ele se sente culpado. O grande problema é porque ele faz o caminho, eu quero e sei que o que eu quero não posso ter, mas eu quero. Então ele vivencia culpa. É por isso que a dúvida surge exatamente nesse contexto, né? Ela surge num contexto onde a única forma de eu não ter o que eu quero porque o que eu quero está errado, independente de socialmente estar ou não errado, está errado no meu mito. A gente vai depois perceber um pouquinho que a fantasia tem a ver com algo muito particular e o mito é muito maior. O mito é uma história, é uma saga, que foi inventado. O papel meu na minha família, na minha constelação. Então, aquele meu papel, quando eu desejo fazer algo, se eu tomar a decisão, eu automaticamente assumo um papel que eu não devo assumir, mas eu quero. Então, isso traz uma angústia. Essa é a angústia primordial, básica, mítica. Então agora, em todas as situações, eu crio essa situação de nunca decidir. Então o neurótico obsessivo, você fala assim, é Coca-Cola ou é café? Eu falo Coca-Cola, mas podia ter feito café, né? Então isso é uma forma de eu invalidar, é mais ou menos assim. Tomei uma decisão e a única forma de eu não me sentir culpado de ter tomado essa decisão é se eu imaginar que eu tomei a decisão errada. Qualquer decisão que o neurótico diz, a gente está falando em estados críticos. Mas então ele toma a decisão. Ele toma numa necessidade, por exemplo, ele está andando, ele precisa tomar a decisão. Ele Ele está na não lanchonete. consegue, ele não... Esse é um outro padrão. Se ele puder, sim, ele vai postergar. Se ele puder, ele vai procrastinar. É um outro padrão do próprio obsessivo. Isso, mas vamos imaginar uma situação de é impossível, ele vai numa lanchonete, ele tem que decidir. Vai pegar um hambúrguer, um x-salada ou x-bacon. Ele tem que decidir, porque ele está lá para comer. Aí todo mundo pressiona, ele se sente pressionado, aí ele pede x-salada. Mas eu devia
Entendeu? Ele decidiu, mas ele decidiu convicto, é isso que eu quero? Não, ele não decide, ele fala assim, eu devia ter pedido outro. Quando ele faz isso, ele faz um caminho de alívio. Qual é o caminho de alívio? Tomei a decisão errada. Então eu não tive o gozo. Eu não rompi os limites. Quis ser o perverso, mas não dei conta, não pude ser. Então assim, ele cria entraves para ele mesmo. Entenderam como funciona essa mente? Eu não entendi o que tem a ver com o perverso. Por que tem um perverso? Porque o perverso toma a decisão e não tem a dúvida. Ele quer isso e acabou a Ele tem história. culpa, né? E não sente E não sente culpa. Então, como ele não tem culpa, Ele faz aquilo que ele não, é deseja. porque o obsessivo quer, ele quer o que o perverso quer. Só que o perverso não tem um limite do superego. É diferente do histérico. O padrão do histérico é um padrão. Lembra, o desejo está em ser algo para o outro, em manipular o outro para que goste de mim. O obsessivo ele faz um caminho diferente. O obsessivo imagina o que o outro quer, impondo a ele. Ele se impõe. E ao se impor, ele não quer. Ele quer, mas não quer. Daqui a pouco vai ter uma telinha que vai ficar mais clara esse quer, O mas não quer. perverso faz aquilo que ele deseja. O perverso faz o que ele quer. Manipula e não sente Acho que culpa. você é perverso. Eu sempre quis Acho que eu não sei se Ó, é. isso é chocante, né? Para o neurótico obsessivo há uma confusão entre fezes, pênis e fezes. Vamos tentar entender isso. Já choquei, porque eu queria chocar com a frase, mas né? Na verdade não sou eu que queria chocar. Isso aqui quem vai trazer o choque é Freud e Lacan, né? Por que vocês... Vamos, antes de eu avançar na tela, se alguém não leu, por que essa confusão? Por quê? Objeto magnético. Eu falo e faz é o controle. O que acontece? Sim, mas e aí? Por que o falo do neurótico obsessivo são as fezes e não pênis? Porque o Porque falo ele do tem o controle de obsessivo é o todas as controle. coisas. Porque o falo do obsessivo está ligado ao Tô controle. falando seu E numa fase anterior à genital. Então, foi antes da fase edipiana em que o processo de fixação aconteceu. Naquele momento, a criança constrói um vínculo com a mãe, no sentido de o poder que ela tem, o poder, o falo, né, o pênis ali que ela tem, é o fazer ou não cocô. Então, aquilo que ela faz é exatamente o controle que ela vai ter das coisas. Esse é o pênis dela. Não é genital. Entendendo? Mais ou menos? Né? Então, olha só. Há uma confusão entre pênis e fezes. Né? No obsessivo, cuja fantasia está presa à fase anal, só uma observação. Você lembra que a gente estudou um texto? Que a pergunta era: o adulto agora, o adulto anal, continua tendo desejos vinculados na zona erógena? Tipo, não tem casa. Eu lembrei da música dela, tchau. Agora o que a mãe fala numa hora dessa? Eu só vi uma olhando assim. A mãe é esse momento sempre acontece, então você gasta com esse livro. Daqui a pouco todos acostumam. Esqueci que eu Eu não sei também, desculpa. Foi muito legal. Um texto que você leu anteriormente. lembra, nós estudamos um texto onde falava da fixação anal e a pergunta que a gente respondia no texto era: o neurótico obsessivo, fixação na fase anal, ele que tem caráter anal, ele continua vinculado à questão erógena do ânus, quer dizer, o fato do indivíduo ser anal faz com que ele sinta prazer anal? Essa é a pergunta. Não, lembra? Há um desfoque, é uma perda, simplesmente o que está vinculado emocionalmente é que permanece. Então, quando a gente fala do indivíduo que está preso à fase anal, nós estamos falando de alguém que tenha prazer no ânus. Não é isso? Então, tá bem compreendido isso. O objeto, causa do desejo, é o excremento, que no momento em que é expelido, ou melhor, cedido à mãe, né? O menino está fazendo cocô, ele faz para a mamãe dele, simboliza para ele a castração. E como a gente faz para que isso não aconteça? Mas por que não? Isso vai acontecer. Mas para que ele não O que eu tenho que fazer é que não haja uma ficar preso fixação. nessa fase e Fixação. fazer essa
confusão entre o falo, para ele o falo, em vez de ser o pênis, vai ser o cocô. Não, o caminho vai acontecer, o problema é se houver a fixação. Quer dizer, se nesse momento de 18 meses a 3 anos, a criança passa por algum episódio traumático, isso traz uma fixação. Ao trazer uma fixação, essa criança automaticamente aprende a resolver desse jeito. Ela vai ter um caráter anal. Então o que Freud percebeu, o caminho que Freud fez foi inverso. Ele não descobriu como as crianças eram, ele descobriu que os adultos, que eram controladores, parcimoniosos, rigorosos, pontuais, esses adultos tiveram problema com fezes na infância. E na descrição eles não descreviam a si mesmos, eles falavam do irmão. Meu irmão teve problema com cocô, com prisão de ventre, não sei o quê. E aí Freud foi percebendo que eles estavam descrevendo eles. Eles não estavam descrevendo os parentes que ele mencionava. Então Freud fez esse caminho ao contrário, foi percebendo que todas as pessoas obsessivas tiveram um problema exatamente nessa fase. Essa foi a percepção. Então isso vai gerar um padrão, uma personalidade anal, e essas pessoas vão viver uma vida muito tranquila de forma com caráter anal. A neurose obsessiva, ela vai ter toda uma graduação de gravidade, desde resolver coisinhas simples do dia a dia, né, no profissional, até resolver problemas complicados da vida dela, e aí nós temos um adoecimento. O problema é que quando a gente fala de neurose obsessiva, a gente pode interpretar que é uma pessoa que está caminhando pertinho da loucura, mas a gente está falando de uma pessoa que está bem comprometida. Então o neurótico obsessivo não é um doente, ele tem um jeito de ser, como cuidadoso, meticuloso, rigoroso, parcimonioso, econômico. Em muitas áreas pode ser uma qualidade. É uma qualidade, são chefes magníficos, administradores impecáveis, né? Pessoas extremamente sérias. Excelente cirurgião. Sim, porque são detalhistas, né? E aí o que vai acontecer? Nesse padrão todo, no momento em que ele adoece psiquicamente, ele adoece, aí ele desencadeia defesas. Essas defesas é que vão trazer comprometimento. Então a gente só precisa entender assim, o indivíduo que vai para o consultório, ele vai adoecido. Se ele é neurótico obsessivo, ele talvez venha com toque. Ele vem com padrões que ele precisa entender o que está acontecendo com ele. Por que ele desencadeou isso? Então a gente está compreendendo a linguagem dele. Lembra? A obsessão, né, a neurose obsessiva, é o dialeto da neurose histérica. Lembra dessa frase? O neurótico obsessivo é o dialeto. É o dialeto da histeria. Quer dizer, enquanto a histeria teatraliza ou vivencia no corpo, o obsessivo fala porque o pensamento dele é invadido. O fenômeno de sofrimento é o mesmo, mas com uma linguagem específica. Então, para eu entender, você já aquela brincadeira assim, PMI, PMA, PMãe, PMAM, PEDO, língua do P. Isso. Exato, a gente fica fazendo trocando. Então aí a criança muitas vezes não entende, fica aquela coisa toda. Ou, por exemplo, na infância vocês devem ter brincado de trocar um grupo de letras, aí você escreve um texto enorme e aquelas letras que você trocou altera tudo. Quer dizer, quem não conhecer aquela encriptação não consegue entender o que você escreveu. Está brincando disso? A obsessão nada mais é que isso. Então, quando o indivíduo está economizando dinheiro, por exemplo, ele está fazendo algo que não é economizar dinheiro. Claro que socialmente falando está economizando dinheiro, mas emocionalmente não. Quando ele está controlando as coisas, emocionalmente é outra coisa que está sendo feita. É igual que quando ele está economizando dinheiro, o dinheiro tem a ver com fezes tem a ver com aquilo que ele faz, com a obra dele, e com aquilo que ele faz, ele manipula ou não, ele controla as coisas. É nesse sentido que as fezes serão o pênis dessa pessoa. Então o controle não será genital, a busca não será fálica. Por quê? Porque a fixação foi anal. Ficou mais claro? Vamos avançar aqui? Que tem muita coisinha e é muito detalhe, porque agora fui separando para alguns detalhes para vocês. Então a criança se reconhece no objeto em torno do qual se dirige a complexidade da demanda que apresenta. Olha só, vamos lá. Este objeto, porém, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma dádiva a ser concedida, tem a forma que lhe é anterior, de dejeto. Então há um reconhecimento dessa criança que no momento que ela dá algo para a mãe, ela dá um presente, que é precioso, mas é resto. É dejeto. Então ela se sente culpada.
É a matriz da culpa que o adulto vai sentir de fazer alguma coisa e nunca ele está fazendo, nunca está de acordo. Por mais que ele faça, é imperfeito, por isso que é perfeccionista. Por mais que eu faça, o mais caprichado, nossa, que capricho, está imperfeito. Por quê? É dejeto. É algo que seria jogado fora. Essa é a matriz. Isso, o bebê, 18 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, construiu essa matriz e agora, quando for resolver a vida, ele vai resolver do jeito que ele aprendeu por um processo da fixação. Então, o excremento, objeto, causa de desejo do obsessivo, então é visto como parte sua, castrada, foi tirada dele, mas oferecida à pessoa amada, sendo que, por outro lado, não seria parte sua, uma vez que se trata de algo ruim que é preciso ser expelido. Então eu faço, é eu que fiz, mas eu fiz mal feito. Aí você faz, eu me lembro de um paciente que ele dizia assim, ele foi fazer um curso, no curso precisava fazer uma peça tipo artesanal. Enquanto todo mundo tinha feito 10, ele estava na primeira. Ele falou assim, Orlando, eu te garanto que a minha não tinha um defeito. Foi reprovado. Por que ele foi reprovado? Eles não queriam uma peça perfeita. Eles queriam várias peças, boas, bonitas. Ele falou assim, a minha era perfeita, mas não era interessante porque demorava muito para fazer. Lacan então vai apontar que o objeto A, a gente já viu a definição de objeto A, delineando a estrutura obsessiva, onde predomina a ambivalência desse sim e não, é de mim, é meu, eu estou te dando, sintoma, mas todavia não é de mim. Olha, a dúvida, é meu ou não é meu? Percebe? É, mas não é. O sujeito se constitui como dividido em relação à demanda do outro, divisão esta que permite ao objeto em questão simbolizar o falo na fase fálica. Então é por isso que as fezes que vai fazer esse caminho. Então a partir do objeto excremento, constitui-se a fantasia do obsessivo. Tudo que eu faço é o excremento que eu produzi, que foi meu, mas não é meu. Eu fiz para você, que eu gosto muito, a mãe, só que eu te dei o que eu ia jogar fora. Então todo esse caminho começa a conturbar e trazer esse nível de sofrimento. Então esse indivíduo, nesse caminho, ele vai ser uma pessoa que vai ter uma preocupação excessiva com a imagem própria. Por que com a imagem própria? O que vocês deduziriam? Por que se deduziria dentro dessa história? Imagem própria não é se ele é bonito ou feio, não. Como vão ver ele? O que vão falar de mim? O que? Eu tô falando essas palavras, eu estou agindo desse jeito. O que vão falar de mim? Essa é uma frase do neurótico obsessivo. O histérico está pouco ligando que vão falar dele. Ele quer que vejam ele, que reconheçam. O obsessivo, não, o que vão falar de mim? Não. Aí vem, ele é uma pessoa que zela demais pela moral dele. Ele é escravo do desejo do outro. Ele não deseja no outro. Parece até às vezes ele tem um pouco de vergonha, mas não é, né? Ele tenta se esquivar ou até mesmo não manter aparências, né? Sim, tenta manter a aparência. Ele tem que tentar manter a aparência, porque lembra, o que ele fez é sujo. Foi o excremento. Então, como que ele fez é sujo, essa sensação de que ele fez é sujo, ela existe a vida inteira. Tudo que ele fizer é como se ele precisasse fazer o melhor possível, porque o que ele fez é sujo. Então, olha só, na identificação fálica em relação à mãe, lembra, a identificação fálica para o neurótico obsessivo é o excremento e não o pênis, né? Imperiosa, no caso do obsessivo, ela se faz a partir do valor do excremento da sua imagem. Aqui podemos apontar a característica do obsessivo de sempre preocupar-se com a imagem, pois é a partir dessa que ele conseguirá se posicionar de forma a atender a demanda do outro. Como é que as pessoas vão me ver? O que elas esperam de mim? Então é uma preocupação onde o obsessivo, mais do que ninguém, preocupa-se com a sua imagem e com o que podem estar pensando dele, sendo que essa preocupação está relacionada ao fantasma no qual se constituiu. Então nós temos uma vida fantasmática. Todo neurótico, obsessivo ou histérico, vivencia um fantasma. Mas o obsessivo, ele vivencia uma coisa, o histérico também, mas vamos captar mais um obsessivo, que a gente vai chamar de mito. O mito individual. Lacan vai melhorar isso, Freud vai chamar isso de... vai vincular essa questão da família,
Né? Mas assim, o mito individual qual é o meu papel? É o gancho que o Bert Hellinger vai usar para construir as constelações. Então eu tenho que olhar para a história do neurótico obsessivo e entender que papel ele assumiu, qual é o lugar dele na família. É o que ele assumiu, né? O que ele assumiu. Não é tudo que ele assumiu. O salvador, Pode ser o salvador, o controlador, o organizador, o resolvedor dos problemas, o absorvedor dos problemas. Tudo é comigo. Tudo é Tudo comigo. bem. Exatamente. Se no momento em que Lacan proferiu a conferência O Mito Individual do Neurótico, sua preocupação, esse texto eu posso mandar para vocês, eu tenho ele, tá, gente? Sua preocupação é bem denso, não é tão levezinho não. Sua preocupação central era introduzir o complexo de Édipo e a psicanálise numa leitura estruturalista, a partir da visão do Édipo como um mito. Cabe mencionarmos a colocação naquele momento de um quarto elemento além da mãe. Lembra o triângulo? Mãe, pai e criança. Nesse texto, Lacan vai apresentar um quarto elemento no Édipo. E ele vai chamar esse quarto elemento de morte. Então entra no momento em que a criança está fazendo a triangulação, no início do Édipo, exatamente no início do Édipo, no segundo momento do Édipo, ele vai dizer assim, entra a figura de morte. O desejo que ele tem que o pai morra. O desejo que ele tem para que tenha a mãe. Porque o desejo dele é perverso. Só que ele se sente culpado de ter esse desejo. Então, como é o desejo que não pode ser desejado, ele quer ser o perverso. O perverso não tem limite. Só que ele tem limite. E aí ele se sente culpado, e aí por isso que ele vai deslocar, e como fica deslocado as outras cenas neuróticas que vão trazer esse adoecimento. Então, a questão do neurótico obsessivo lembra qual era a questão do histérico? Qual é o dilema do histérico? O ser ou não ser do histérico? O ser ou não ser do histérico? Sou homem ou sou mulher? Né? A gente falou sobre isso. Não tem a ver se é hétero, se é homem, se deseja homem. Não, sou homem, qual é o meu papel? Sou homem ou sou mulher? É a questão da masculinidade. Eu me imponho, eu cedo. Qual é o meu papel? Esse é do histérico. Do obsessivo estou vivo ou estou morto? Vamos entender isso melhor? Não. Para o histérico, a questão é ser masculino ou ser feminino. Esse é o dilema que o histérico vivencia. Por isso que ele sofre no corpo ou no teatro. No corpo, porque daí ele vai trazer... Qual é o corpo dele? Então, quando ele se confronta com o espelho, essa é a busca, e nesse confronto, o que ele encontra no espelho? Masculino ou feminino? Quando ele sofre, quando ele atualiza de forma masculina ou feminina? O obsessivo não tem essa dúvida. Ele sabe se é masculino ou feminino. Mas a dúvida dele é, eu estou vivo ou eu estou morto? Aí por isso você vai entender por que eu brinquei sobre a história do obsessivo que finge que está morto. Né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar ali. Então, entenderam a diferença da dúvida? Quando você conversa com o outro, você vai perceber que as preocupações são diferentes. Olha só. Morte, que estaria presente na constituição do eu. Quando é que o eu constitui? O eu é o ego. Quando é que há a constituição do eu? Nós estudamos isso quando a gente trabalhou o narcisismo. Quando acontece a constituição do ego. Com a imagem do espelho. Então, quando eu estou fazendo essa construção especular, naquele momento é introduzida a questão da morte. Olha, a partir de uma imagem antecipada pelo outro, imagem esta que realiza ao mesmo tempo, em que se demonstra insuficiente em demonstrar quem o sujeito é. Então, aquilo que eu me construo precisa morrer. Eu só posso dar conta de ser quem eu quero ser se eu conseguir matar aquilo que dizem que eu sou. Então a figura da morte entra nessa criança, nessa idade, e ela vivencia esse certo luto. Por isso que faz, eu estou vivo ou eu estou morto? É só aquela imagem do espelho que tem que morrer? Ou se é essa nova imagem que eu quero ser? Se eu for essa nova imagem que eu quero ser, eu estou matando a imagem criada. Mas se eu sou a imagem criada, eu estou matando, eu estou vivo ou eu estou morto? Então, em alguns momentos, ele se faz de morto, porque é menos dolorido. Esse se fazer de morto é o que vai proporcionar para o neurótico obsessivo condições de depressão. Por isso que o histérico não terá o padrão da depressão, ele terá o padrão da tristeza.
O obsessivo terá o padrão da depressão, porque ele vai mergulhar em episódios de morte. E aí esses episódios de morte vai extinguir, estruturalmente falando, em mania, só que dentro de um episódio maníaco depressivo numa estrutura histérica, não numa estrutura psicótica. Vamos avançar mais um pouquinho para ficar mais claro? Histérica É, neurótica, né? Hã? Obsessiva neurótica. Neurótico. Não, Uma estrutura obsessiva, não histérica. Não, Não, obsessiva. é Não, estrutura neurótica. Neurótica. Eu falei histérica? Não, Falou, neurótica. Neurótica. Numa estrutura neurótica e não psicótica. É isso que eu queria dizer. Entendeu? Porque assim, o sujeito, no momento em que ele se defronta com essa questão do desejo dele, ele tem dentro da estrutura dele as ferramentas dela. Então, se ele está mergulhado nesses episódios de depressão, e ele vai estilingar, esticar até o ponto do episódio maníaco, ele não rompe essa estrutura, nessa visão lacaniana. Ele só consegue mergulhar na própria estrutura que ele está. Então, não existe essa questão, eu sou neurótico e numa crise muito intensa eu mergulho no psicótico. Não, eu posso ter fenômenos psicóticos, eu posso ter surto psicótico, eu posso até enlouquecer, mas eu volto à normalidade. Por quê? Porque a minha estrutura é neurótica. É impossível, não há condições de um neurótico se tornar psicótico, e não há condições de um psicótico se tornar neurótico. As estruturas são fechadas hermeticamente. Essa é uma visão bem lacaniana. É unívoca, a psicanálise como todo pensa assim? Não. Os lacanianos pensam assim. Está calor, está quente. Mas também está 24 graus aqui. Ventilando, que fica aquele cheiro assim. É por causa do delírio. Você falou bastante da morte. Mas qual? Diminui lá, não. Aqui você deixa. Por isso não adianta muito diminuir primeiro, porque daí aqui só aqui. Aqui senão vocês vão sofrer, aí fica. Aqui eu levanto. É comida. Próxima vez eu trago aquele. Obsessivo com o controle da balança. Próxima vez eu trago o eucalipto. Então, é uma piada, precisa dar risada. Não perceberam o que eu falei, não? Luiz, você perdeu essa, Luiz? Eu não entendi, cara. O cara vai deixar cheio de sauna. Tá quentinho, a próxima vez eu trago o eucalipto. Alex, dessa vez você não pegou rápido também, não. Não, mas você viu, apareceu o cara aí, Eu tá também não. cheirinho, daí acabou. Nem isso Mas isso aí tá cheio de sauna, porque tá quente. Olha, eu explicando piada pros outros, é um milagre. Eu não sou um milagre. Morte, continuando ainda no quarto elemento que surge para Lacan nessa palestra dele, né? Morte que na vida psíquica, na estrutura do neurótico obsessivo, lhe remete à principal questão, a questão do neurótico obsessivo. Estou vivo ou estou morto? Se muitos pontos foram destacados por Lacan com relação à estrutura aqui trabalhada, destacamos o que nesse trabalho é o principal, a forma como ele evita o seu desejo e dos outros com os quais se relaciona por considerá-los duplos de si. Ele vai fazer assim, a forma como ele evita, é o processo da evitação, que a gente vai ver que é a morte, tá? E o seu desejo dos outros, os quais ele relaciona por considerados duplos de si. Então ele se projeta nos outros, na forma como os outros vivenciam esse episódio também, igual a ele. Então ele se vê nos outros, todo esse episódio de vida ou morte. Esse desejo de morrer é um desejo muitas vezes recorrente dentro dos neuróticos obsessivos. Não significa que eles sejam suicidas. Há uma diferença entre eu querer me matar e eu Eles não querer querem morrer. sofrer, né? Eles não querem ficar em sofrimento, né? Às vezes. Pois é, não é bem só sofrimento. Não é bem só. Por que não é bem só sofrimento? Porque o histérico também não quer sofrer. Ninguém quer. Mas a questão é porque o obsessivo se culpa pelo sofrimento. Esse é o diferencial. Ele se culpa, eu sou culpado, eu fiz isso. Então, se eu fiz isso, se tudo que eu faço está ruim, está errado, não é o caminho do histérico que ele fala assim, coitadinho de mim, não é isso. É o caminho de, ele não é vítima, o obsessivo não se torna vítima.
ele fez, ele se condena. É Então, uma exigência muito grande, uma muito grande, autoexigência. sim. E é uma autoexigência porque há dentro dele, independente do que aconteceu de fato, há um mito de que ele é culpado. Por isso que é mito. Há um mito de que ele fez besteira. Só que, aí tenta imaginar um ser, né, um sujeito do próprio desejo, que sabe que ele não, conscientemente, ele não lembra de ter feito nada errado, mas ele tem a sensação de que ele fez algo errado. E ele não é de expor isso. O histérico não, já gosta, né? De Não, se dar- porque o obsessivo, ele é o pensamento, ele é invadido. Vocês lembram aquele paciente que eu sempre comento para vocês da história dele? Qual que Essa é o último semana ele dele? teve um insight, maravilhoso o insight dele. Né? Ele chegou e ele chega com o script, né? Toda sessão ele tem um script. Porque um neurótico obsessivo ele precisa falar. E normalmente ele chega com listinha. Ó, eu preciso discutir isso com você. Ah, é? A grande maioria. Ele não fala nada do que está escrito ali, mas chega com a listinha. Eu tenho os 3 que são assim, chegam com a listinha. Mas o que tem isso? Porque ela dá segurança, exatamente. Eu faço isso, o que tem? Tá vendo? É exatamente para não se perder no desejo, para tratar. Está começando a descobrir suas obsessões. E é interessante que ele chegou e falou assim. Tô me sentindo mais. Ele chegou e falou assim. Tá sentindo mais? Não, minha obsessão Ele colocou- tá mais ou menos. Mas eu sei que Ele colocou assim no Eu tô papel. vendo que eu sou histérica mesmo. Ele colocou assim no papel. A gente é tudo. Minha mãe. Tudo na gente. Ele colocou assim: minha mãe disse que eu pareço com meu pai. Ponto. Escreveu embaixo. Minha mãe disse que meu pai não presta. Minha mãe disse que eu me pareço com meu pai não presta. E eram 3 observações. Eu sei que a inferência das 3, se vistas separadas, todas são verdadeiras. Mas vista num pacote é monstruoso. Porque num pacote ficou assim: você se parece com seu pai então você não. e você não presta. Exato. Essa seria a dedução lógica quando juntava. Então nós pegamos um giz de cera, ele estava desenhando com giz de cera, escrevendo isso, e aí colocamos os 3 giz de cera separados, são 3 verdades, tudo é verdade. Ele se parece com o pai, ele tem comportamento igual do pai, desejo igual do pai, e o pai realmente é uma pessoa pródigo, irresponsável, etc. Mas quando juntou essas 3 verdades que ele montou, aí ele falou assim: agora eu preciso quebrar isso. Então isso foi muito interessante porque ele teve esse novo insight, essa percepção que falou assim: eu preciso quebrar isso. Como é que eu vou quebrar isso? É quebrar a união dessas coisas. Essas 3 verdades não são uma verdade, cada uma tem a sua verdade. E eu perguntei assim: você se parece com seu pai? Muito. Tem a outra que eu estou esquecendo aqui e tal, também. E seu pai é pródigo? É. Ok, são 3 verdades. Agora, por que eu preciso atrelar essas 3 verdades? Então, assim, só para comentar com vocês esse avanço, foi bem interessante. Olhando, só fala uma coisa pra mim, pega o controle, faz. Eu também não. Carlos, Vai, é eu só vou- falar. Não, Dá não, dor de controle. garganta. A Carla não quer perder o controle. Não, aqui. A Carla até agora eu tô tentando entender. Ela não falou que é obsessiva, ela Eu sou falou que é obsessiva. Ela séria. está contando aqui para você. O controle está na mão dela. Aqui as anotaçõezinhas, Nossa, bonitinho, coloridinho, ó, eu gostei disso. Obsessiva de frente com o outro. Daqui a pouquinho eu tenho que mediar. Gente, voltando para cá. Entendeu? Tô vivo ou tô morto, né? Tô vivo ou tô Mas isso morto? da morte é uma coisa que é falada? Tipo, a morte é uma coisa. É bastante É falada. falada. Então, normalmente quem fala Eu não assim, devia estar vivo. Ele não fala assim: eu vou me matar. Não. Aham. Não, porque é muito pesado. Ele não traz o teatro, e ele não tem essa coragem de eu vou me matar. Em episódios normais. Em crises. Mas é diferente. mesmo obsessivo, um neurótico obsessivo normalzinho. Sim. Tem isso, né? Ele tem esse eu não devia estar vivo, eu não devia ter nascido, eu fui um erro. Essas frases são recorrentes. Meu filho com 4 anos de idade falou isso. Eu queria morrer. É uma tristeza. Pesado. Pesado. E a obsessão, a estrutura obsessiva, eu não estou dizendo que ele é neurótico obsessivo, né? Não, Mas eu vejo um perfil bem obsessivo. uma estrutura, ela está se criando antes dos 3. Porque a gente fala assim: ah, mas já. Não, nós estamos falando de crianças de
3 anos de idade. Essa Mas invasão, o medo da isso aqui é 3 anos. Da morte é com 3 anos. Não é, quando o ético vai acontecer, a figura da morte entra como eu não tenho que existir. Pequeno Hans. Pequeno Hans queria matar o pai. Como que é essa figura da Ah, morte? o meu De forma que filho ela pode também. entrar alguma situação, Não, da ele fantasia. vai melhorar, porque ele vai trazer que momento do ético. Mas esse vontade de morrer, Pessoal, foco aqui. essa vontade de morrer, ela pode ser uma coisa assim só de uma ai, fiz isso errado. Aí pra ele já quer morrer. É porque eu lembro que era uma coisa Isso, banal. é banal, É é banal, coisa assim. simples. É a culpa, né? Eu- Foi para a culpa. Foi uma arte que ele fez. porque aquilo que acontece errado não tem o peso daquilo que acontece errado. Isso. Carrega toda uma história que foi apagado o rastro, da qual é por isso que ele vivencia a dúvida, a procrastinação, tudo isso por quê? Porque é como se ele está tendo que trabalhar com uma dor muito anterior, que é enorme, mas ela não é enorme não é porque ela é grande, é enorme porque ela perdeu o sentido dela. Então passou a tomar conta da Mas é vida dele diferente do toda. medo da morte. É diferente. Ah, sim, não é medo da Da morte. morte. Não, Eu quero E nem é desejar a morte. não, também não é desejar, é a sensação A de que a sensação, morte é. é um caminho. Pode É a resolver. Um solução. caminho, E pode vir é. na fala, por exemplo, Não de é, uma sua não é a vez. morte a solução no sentido que eu a busco. É no sentido que eu a mereço. Mas aí a morte soluciona aquela questão. E morte e suas derivadas. Por exemplo, uma fala que eu já escutei em algumas situações, assim, eu acho que eu tenho que ficar sozinho. Isso também é uma forma de morrer. Ou, por exemplo, isso também foi um recurso que eu já escutei em alguns pacientes, não só, mas alguns. Assim, e se eu mudar para longe? E se eu mudar para longe da minha família, não deixar meu endereço, Desaparecer. que é morrer? Eu gostaria de sumir também. Eu falo assim, será que eu resolvo a minha vida? E eu falo assim, mas resolver o que na vida? O que você fez de tão grave? Não sei, tudo dá errado para mim. Então, o que dá tão Então, errado? mas tem aí essa sensação de que tudo dá errado pra mim. É porque ele invade a mente dele. Por isso que é obsessivo. É como se fosse uma possessão, né? É obsessivo e compulsivo, incontrolável. Mas não tem aqueles obsessivos que também acham que nada que eles fazem está errado? Que tudo que eles fazem às vezes está certo? Não. Mas aí não entra um pouco do desejo perverso? De aí, querer, ser tipo, perverso? nunca pede desculpa, não, Não, às vezes percebe que tá, mas não consegue falar. Mas se invade, né? Tudo está acontecendo. Por exemplo, o acumulador, o que o acumulador faz? O acumulador é o padrão, é um negócio obsessivo. Ele pode até dizer, não, estou guardando isso aqui, É pra mas usar dentro um- dele ele sabe que não é bem assim. Ele só não expressa. Mas dentro dele, aí esse é o sofrimento. Porque se ele não souber, aí nós estamos num campo de uma psicose acontecendo. Ele sabe, ele não tem controle sobre aquilo. Vamos pensar aqui num indivíduo que rouba compulsivamente, um cleptomaníaco. Ele sabe que ele não pode roubar, ele sabe que moralmente é errado, mas ele não tem controle sobre aquilo, ele assume riscos e assim, é incontrolável, é por isso que é obsessivo. Então nós estamos falando que são situações de adoecimento, mas nesse caminho. Né? Então, a partir dessa evitação, aí vem a frase da Tati, tá? Essa é a frase que eu postei para vocês. A partir dessa evitação do desejo, né, o sujeito se posiciona numa dimensão de ator que lhe permite, ator. Então ele interpreta um papel que lhe permite desempenhar no drama da sua vida, mito, a gente vai definir melhor, alguns papéis como personagem, como se estivesse morto. Então ele assume o desejo dele como está morto, e aí assume um papel. Ele assume de colecionador de coisas, de autoritário, ele vai assumir um papel e aquele é o papel dele. De gerente das coisas, de governador daquilo tudo. Por quê? Porque ele mesmo precisa estar morto nessa situação. Vou melhorar isso. Cadê? Ele assume que ele precisa estar morto? Não, Peraí. é o medo da morte. Ah, A tá. morte Ele assume adentrou. esse papel do colecionador e A tal. morte entrou por medo da castração, por medo do pai, a morte entrou. Não é mais ele, o pai e a mãe, é a morte junto. Tá. Ele abre mão do imaginário ou abre mão do simbólico. A castração está acontecendo e como a castração vai acontecer de forma anal, a castração é daquilo que ele faz.
Não é do falo que ele busca no pai. O obsessivo, o histérico, vai buscar o falo no pai. O pai é detentor do falo. Então ele busca no pai o falo que o pai tem. Não é quando o pai é falo, diferente. Então é toda essa questão ligada ao fálico. Para o obsessivo, o falo é o que ele faz. Então o que ele faz está ameaçado de ser castrado. Por isso que o pênis do neurótico obsessivo será suas fezes. Então esse caminho inverso faz com que a castração não seja genital. É por isso que ele não tem problema com a vida sexual. Então o neurótico obsessivo não tem problema no masculino e no feminino. A sexualidade dele está preservada nisso. Ele não tem essa crise. Mas ele tem a crise de colocar fim na vida dele, porque a figura de morte existiu. Se ele for castrado, ele morre, porque é o dejeto dele, aquilo que ele produziu, que é jogado fora. E esse dejeto é construído em qual? Na imagem do espelho, o imaginário. Então, se eu acabo com o imaginário, eu não existo mais. Mas então eu tenho o simbólico. Mas para eu ficar no simbólico, eu desafio o pai, e posso perder tudo que eu sou. Então, esse sofrimento, essa angústia é gerado o tempo todo. Então ele vivencia assim, fiz algo feio. Aí ele é adulto, ele fez uma coisa que não é tão feia, mas ele carrega aquele peso, eu fiz algo feio. Então são pessoas que acabam sendo perfeccionistas, exigentes, puritanas, meticulosas, tudo por quê? Porque eles estão purgando um pecado muito antigo. Lembrei agora, atendi um paciente, acho que eu comentei com vocês uma vez, atendi um paciente, o paciente veio me procurar para fazer hipnose com ele. Eu falei já isso para vocês? Ele era um judeu. Ele falou assim, eu vim aqui, trouxe uma lista enorme, falou assim, eu quero trabalhar com hipnose, assunto tal, tudo. Eu falei assim, mas eu não sou hipnose. Na época eu nunca tinha estudado hipnose. Falou assim, você não é hipnólogo? Me falaram que você é hipnólogo. Não, não sou hipnólogo. Mas vamos conversar, já que você veio aqui, pagou a sessão, então vamos, no seu tempo aqui, trabalhar, porque hipnose, está começando a conversar. Aí ele olhou para mim e falou assim, você sabe por que você é terapeuta? Aí eu falei, a sessão vai ser minha agora, né? Eu falei assim, por quê? Porque na outra encarnação você sacaneou as pessoas. Todo médico, terapeuta está pagando agora aquilo que foi feito na outra. Agora tem que ouvir o problema de todo mundo. O obsessivo é alguém que nessa mesma encarnação, não precisa buscar outra não, ele se sente culpado e já está pagando. Então, tudo que ele está sofrendo, ele merece. Entendeu? Porque que ele fala assim, eu tenho que morrer mesmo. Um mito, perfeito, perfeito. Grava um mito que eu tenho que reservar meia hora para falar do mito para vocês. Esse indivíduo que vivencia essas experiências de morte constante, ele é procrastinador. Ele não toma decisão. Por que ele é procrastinador? Ele é escravo de um senhor morto. Vamos pegar o caso do Homem dos Ratos. O Homem dos Ratos era escravo do desejo do pai, certo? O pai estava morto. Por que era tão forte para ele desejar aquilo que o pai queria que ele tivesse, se o pai já estava morto? Então o que Lacan vai perceber é que os obsessivos são escravos de um pai morto. Por quê? Porque é um pai que foi morto no Édipo. Naquela estrutura toda, esse pai morto. E pai morto é mais forte que pai vivo. Vamos remontar o mito primitivo, o mito primeiro, onde o pai totêmico é forte porque morreu e foi assassinado pelos seus filhos. Então é criado um totem, lembra? A gente estudou em totem e tabu? Cria-se um totem e se estipula um tabu. O totem é o pai, né? Ninguém vai desrespeitar a lei do pai, então internaliza essa lei do pai, ninguém vai violar a grande lei do pai, que é o quê? Não vamos ter acesso às filhas desse pai, as nossas irmãs ou mães. Então, o pai totêmico é forte, não porque está vivo, mas porque está morto. Então, o pai do neurótico obsessivo, independente de ele estar vivo ou morto, ele é um pai forte, porque agora ele é escravo desse senhor que é morto. Vamos ver como é que fala. Quem que mata esse pai? Ele é ele mesmo. É o neurótico obsessivo. O obsessivo tem a tendência de procrastinar, de renunciar à vida, se fazer de morto, ad eterno, por uma figura pois a figura do pai, ou melhor, sua morte, não se concretiza, mesmo após o seu desaparecimento real, morte física. Então, o pai que ele mata, por matar, está sempre vivo. Vamos melhorar isso.
Isso parece... Isso piora mais ainda, não vou melhorar essa definição. Né? Não está melhorando, não. Não, a gente está nele. Para compreender a procrastinação. Para compreender. Ó, isso aparece expressamente na história dos homens dos ratos. Vamos entender como é que essa procrastinação acontecia ali. Ó. O obsessivo aguarda o momento em que ocupará a posição do Senhor, momento esse que nunca chegará. Então o obsessivo, o tempo todo, ele quer ser dono do desejo dele. É o desejo do perverso. Ele quer ser senhor do desejo dele. Essa é a busca. Mas quando ele vai fazer isso? Quando o pai estiver morto. Mas ele nunca mata o pai de fato, porque já está morto. Ele não mata porque já está morto, mas vive com a força de como se ele estivesse vivo. Esse é o paradoxo, a contradição que ele vai fazendo. Ó. O obsessivo anseia e aguarda a morte do mestre, sem perceber que na realidade ela já ocorreu. O pai que age e fissura a relação una mãe-criança é simbólico e como tal é morto. Então quando é que esse pai morreu? Na simbolização edipiana. Então naquele momento a criança desfoca do pai, foca naquilo que ele faz, então o pai está morto, edipianamente falando. Só que é um morto que está completamente presente o tempo todo ameaçando. Então nessa posição de escravo de um senhor morto, o obsessivo se imobiliza. Por quê? Porque tudo que ele fizer, ele fará para um pai que ainda está vivo, que ele aguarda morrer. Então se eu tomar essa decisão, eu não estou fazendo o meu próprio desejo, eu estou fazendo o desejo de quem é dono de mim. E se eu tomo essa decisão, aí eu fico, eu fico adiando. É uma sensação de que, é mais ou menos assim. Você pega um passarinho, eu me esqueci o nome do passarinho. Você está do lado de fora, o passarinho tem um ninho aqui. Aí a busca que era, se o pássaro sabe contar. Então, entra uma pessoa, o pássaro fica lá fora. A pessoa sai, o pássaro entra. Ok. Depois, no outro momento, o pássaro está fora, entram duas pessoas, aí sai uma pessoa, o pássaro continua lá fora. Sai mais uma pessoa, e o pássaro entra, então ele sabe contar até 2. Aí depois, entraram 3 pessoas. O pássaro está lá fora. Sai uma pessoa, o pássaro continua lá fora. Sai 2 pessoas, o pássaro continua lá fora. Saem 3 pessoas, o pássaro continua lá fora. Aí saem 3 pessoas, o pássaro entra, então ele soube contar até 3. Quando chega no 4, ele só conta até 3. Chegou nos 5 pessoas, ele só conta até 3. Então ele parou ali. Bom, o que eu quero destacar dessa história que se descobriu que os pássaros contam até determinado número, né? O neurótico obsessivo é aquele que espera que o pai que o ameaça de castração esteja ausente. Por não estar mais ausente, mas existir apenas um fantasma dele, o fantasma não morre. Então ele será sempre presente. Sendo sempre presente, ele aguarda que ele não esteja presente, mas num mito onde ele nunca estará ausente. Então ele é invadido pelo pensamento, pelo fantasma, que sempre vai marcar ele. A vida, essa é a mente do neurótico obsessivo. Então ele não toma decisões, ele procrastina até que ele possa e nunca poderá. Não, e às vezes a pessoa decide. Não decide. Até quando alguém decide por ele. Acho ótimo. Às vezes ele vai achar que não deve É tão alívio, assim, porque daí é livro da culpa também. É ótimo os outros decidirem. Livro da culpa. Se eu errou foi o outro. Tá bonito, tá bonito. Falaram, decidiram, né? E o duro é quando você decide, né? E o duro que tudo, eu preparando todas essas aulas para vocês, eu fui refazendo até a minha visão sobre mim, né? E eu fui descobrindo que eu sou mais obsessivo que esse eu, por exemplo, a minha analista errou todo o processo da minha análise. Estou me vinculando mais. Durante muito tempo eu pensei que era. Refazendo as aulas, eu fui percebendo que tem muito mais traços. De defesa, não, porque eu fui observando as angústias internas. Eu fui percebendo que a minha angústia é muito mais obsessiva do que externa. Mas ainda estou borbulhando aí. Durante muito tempo eu fiquei pensando nisso. Não diga o nome do seu Eu ainda tenho a fala do obsessivo, olha só, a fala do Tem que obsessivo. dar um tempo. Ah, Tem que dar um tempo para fazer tchuf,
Não, mas a gente ainda está no. Não, a gente ainda está na procrastinação. Nossa! Não, estamos procrastinando ainda. Também não, tá querendo. Estamos na procrastinação, então não. Então, a fala do obsessivo eivada de objetivação, olha, está cheia de objetivação. A fala do obsessivo. O confronto obsessivo. Como se falasse de outro, ó. Como se ele falasse de outro, reflete um movimento de afastamento do próprio desejo. Obsessivo a falar muito do outro, parece que ele está falando do outro, ele está falando é dele. Quanto mais fala de Paulo, de Pedro, mais conheço. Não, quanto mais Mais Paulo fala de Pedro, mais conheço conheço. Paulo. E menos Pedro. Exatamente. Então, afastamento do próprio desejo. Desejo desse outro, que é ele mesmo. Então eu localizo no outro o meu desejo. Ai. Mas o histérico não é assim também? O histérico sim, mas o obsessivo é invadido isso na mente dele. O neurótico é assim, no sentido que ele projeta, mas é uma defesa. Mas lembra, o neurótico ele não faz tantas projeções quanto deslocamentos quanto o obsessivo faz. As defesas são do ego, não é de uma estrutura. Mas quais defesas o obsessivo mais faz? É de projeção, é de deslocamento, é esse caminho de eu jogar no outro aquilo que é meu. É diferente de, por exemplo, o histérico, ele faz negação, ele nega a realidade. Mas o histérico também é neurótico, não é? Os dois são neuróticos. Então, os dois são neuróticos. A estrutura, digamos assim, principal é neurótica. Daí sai o obsessivo e sai o histérico. Isso. Então, quando você fala, e o fóbico, mas no caso aqui essas duas. Que é histérico também. Quando você fala do obsessivo, ele tem essa característica, é assim, mas ele não é o neurótico assim, não. Ele é neurótico. É que ele chama de neurótico, aí Você eles chama de confundem. neurótico? Ele só confundiu, ele devia ter falado histérico nessa frase. Mas isso acontece bastante chamar o neurótico, o histérico de neurótico, né? Tipo, neurótico e obsessivo, não é? Ou Mas o não? neurótico é os Não. dois. O histérico é neurótico histérico. Mas as pessoas Dois são normalmente falam Dois neurótico. são Dois são neuróticos. Não, isso eu sei, mas assim, no sentido que todo vira e mexe eu escuto neurótico obsessivo, parece que as É pessoas... sim, é porque o As pessoas- neurose obsessivo já fica sendo neurótico. Isso, exatamente. Neurótico histérico. Fala-se histérico, neurótico obsessivo. Normalmente quando fala neurótico, tá falando de histeria e obsessivo mesmo, que é a neurose. Agora eu entendi que essa minha fala que tá dando a ilusão de que eu estou chamando só obsessivo de neurótico. Não, é por conta da neurose obsessiva e da histeria, como duas neuroses. A histeria é uma neurose, a neurose Então obsessiva fala é só uma neurose. obsessivo. Então. Vamos chamar de obsessivo então. E o outro Os chama... obsessivos estão aqui incomodados Às por vezes serem chamados neuróticos. O neurótico vai ficar psicótico? Não. Mas eu vou ficar. Neurótico pode Vai ficar demorar perverso. muito. Eu obsessivo pode ficar perverso. Você atinge o desejo dele. Você chegar no desejo. Não, esse é o desejo. Mas ele não consegue, ele vai se sentir culpado. Aí ele vai achar que merece morrer. Aquela história que tem o quanto onde eu quiser. Mas ele normalmente ele põe nele. Eu vejo assim que, no caso, em questão do obsessivo, para assumir culpa é fácil no dia a dia. Chegar e fazer, eu errei. No meu Ele trabalho, fala que ele errou quando nem errou. Ele fala, desculpa. Não, mas é mais tranquilo. Desculpa, No meu trabalho mesmo, eu chego e falo assim, tá, eu errei. Tá, vamos corrigir, vamos resolver, mas eu errei. Porque acho que é tão fácil, A culpa é tão. A culpa é dele, ele põe onde ele quer, e põe nele, então, né? pode me dar Eu uma queria perguntar sobre o exemplo que você deu do seu paciente, que está sempre presente, assim, nos exemplos, das anotações, porque o Alex colocou que Pegou no eu tenho dúvida nele. Ele disse, mas a teoria da psicanálise é a livre, a fala livre, a livre associação e tal. Aí a pessoa vem e traz tudo anotadinho, mas a anotação pode ser aquilo que ocorreu numa livre associação particular dele, naquele momento que ele não estava no consultório, e ele incomoda muito, e ele quer tratar daquele assunto. É errado, é ruim ele levar isso anotado? Não é errado. A única coisa é que o analista não pode se prender a isso. Porque a atenção do analista não é uma atenção direcionada.
Ele tem que ser flutuante. Mas como ele levou o negócio do pai, que ele tava, aquilo estava perturbando ele. Ele foi engraçado, Assim? ele trouxe uma lista e essa história do pai não estava na lista. Ele falou, eu vou só mencionar isso aqui para você. Ele foi os dois, só vou mencionar, não é nosso foco. E ele gosta de ser atendido na mesa. Não gosta de divã, não gosta de poltrona. Na mesa porque ele risca. Pegou o papel, está aqui, e eu que guardo as anotações dele. Ele me entrega a anotação, você tem um pastinho, tem, né? Guarda, né? Aí ele escreve lá, e aí ele pegou e disse assim, o que eu vou falar agora não está na lista. E ele falou, e aí é sobre isso que eu trabalhei. Chegou no final da sessão, ele falou assim, mas eu nem entrei na lista. Assim, tá vendo? Eu fui trazer outro assunto, assim, se ele se incomoda, isso não é da minha conta, eu nem preciso buscar isso. Por quê? Porque para mim a lista não tem valor nenhum. A lista só vem com uma necessidade de ter controle até sobre o que fala. Então o neurótico obsessivo cuida até do que fala, daquilo que ele expressa. E só que o inconsciente dele está precisando ser construído. Né? É errado precisando você vir para fora. pensar, não sei se é errada a palavra, mas pensar que ele teve uma associação livre particular. Isso não, eu acho que isso não Que acontece. ele veio Uma já na associação associação livre, dele. eu acho que Porque isso a associação livre vai vir dentro do Vai vir a partir protocolo. da- Isso é processo uma associação, de talvez seja, Mas a pessoa que tem processo de análise já há vários anos e ela não, faz ela vai uma fazer- autoanálise, Sim. ela consegue. mas Sim. fazer uma lista pra mim, isso não- Mas- Não digo fazer uma Acho lista, que não. mas ela consegue fazer associações. isso sim, com certeza. Mas quando ela estiver fazendo associação, ela já não está mais fazendo listinha, né? Não tá. Não precisa. Porque a listinha ela exige exatamente para. Sim, eu sei que você está advogando de causa própria, eu percebo. Mas Foi mal, colega. não vai mais levar para dar lista, eu tô brincando. Eu só pode descontrair a lista, que pode ser muito rápido. Vou botar isso na minha listinha. Você vai discutir isso. Olha, sua paciente que traz listinha também tem. Ela desfoca? Desfoca. A lista é só para se sentir seguro. Dificilmente caminha na lista. Porque se você caminhar na lista. O inconsciente veio, né? Quem está pegando a sua Não, não sente Caio, Esse é o papel. eu tenho muita inveja de quem faz lista, acho o máximo. Nossa, deixa eu falar um Tem gente que faz lista para viajar. Eu faço isso de madrugada, gente. Quando eu não consigo dormir, eu fico pensando. Aí eu pego e anoto todas as coisas. Eu falo, isso está me incomodando. Aí no outro dia eu vou lá na lista. Aí eu falo um monte de coisa, porque eu no final eu falo, nossa, mas não falei isso aqui. Estava me incomodando tanto. A semana que vem eu vou falar. Aí eu marco uma estrela lá. Você usa também? Não. Ó, voltando para cá, melhorou a. Assentou? Está mais eivada. Agora foi. Como se falasse de outro. Nesse jogo, gente, olha só. Nesse jogo, vocês estão mais histéricos que os histéricos. Perceberam que estão? Nesse jogo, a agressividade e o ímpeto de destruição revertem-se ao próprio sujeito. Então, o indivíduo, né, o sujeito neurótico obsessivo, quando ele começa a falar do outro, toda a agressividade que ele tem sobre o outro, na verdade é sobre ele mesmo. E por isso essa raiva, né, vem sobre ele mesmo. Lembra que eu falei desse mesmo paciente, meu modelo, vamos colocar, o meu homem dos ratos é ele. Né? Daqui 100 anos vocês vão ver a biografia do Orlando, vai dar estudo de caso, esse paciente é clássico, ficou clássico. Esse que fala, vamos ficar agora de 15 em 15 dias. Eu falando, não, tem que ser tudo Exatamente. Foi. Não, a última sessão eu falei assim, Orlando, acho que eu vou querer 2 sessões. Desse jeito, né? Ele falou, você não faz 4 sessões? 4 sessões? Eu falei, 4? Aí eu falei, não, arruma um dia para mim, 4. Porque daí eu consigo eliminar a lista.
A lista toda. Porque a hora que eu tô engrenando a sessão, aí você fala, a sessão dele é 50 minutos. Nunca consegui fazer com ele uma sessão com menos de 1h30. Nossa. Ele normalmente é meu último paciente, eu saio daqui 11 da noite. Mas assim, já tô indo, tchau, tá indo na porta, aí eu esqueci. Eu falo assim, eu vou te cobrar mais uma sessão. Tá bom, eu pago mais uma sessão. Nossa. Já teve situações assim. Então assim, de tanto que ele precisa falar. Mas é muito interessante, por exemplo, quando ele chega no trabalho... Ele tem amigos? Tem poucos, mas tem, como todo mundo. Porque deve ser uma pessoa correta, deve ser uma pessoa leal, deve ser leal e se incomoda com o outro que não é leal a ele. E quando ele começa a ter raiva do outro, a raiva é contra ele. Ele não fala assim, tô com raiva do outro, vou matar o outro, tô com raiva do outro, tem que morrer mesmo. Eu não posso ser feliz. A sua raiva não é do outro? Eu não posso ser feliz. Tá vendo? Eu sou um desgraçado. Confio na pessoa que eu recebo. Tem namorado? Coitado. Coitado. Mas é a salvação dele. Mas é porque a salvação. E a destruição dela. E a destruição é bem isso, não? Mas quem diz que o neurótico obsessivo é uma pessoa assim, nociva? Ele é nocivo para ele. Ah, mas O imagina. sofrimento Mas tá será que ele dentro fala dele. isso? Pra pessoa adorar, tem que morrer. Não fala. Não, porque é esse conflito interno. Ele fala isso com o analista mas dele. a gente escolhe dele, fala. É o histérico. Histérico, fala, o histérico. Eu vou contar meu curso. Não, isso é histeria. Exatamente. Ele se fecha, ele quer. Já tá conseguindo. Na família tem histérico, tem obsessivo. Eu tô aqui Gente, ó. achando. O obsessivo tem um ataque cardíaco, sobe do coração, mas ele não bota pra fora. Não, ó, lembra, você esqueceu que a imagem dele tem que ser preservada? Ele preza a imagem. Eu não fico enchendo o saco das pessoas, do marido, das famílias. Não enche o saco de ninguém. Por isso que vive assim, naquela pressão. Carrancudo. Isso. Eu adoro atender obsessivo, porque eles pagam direitinho, pagam no dia. Pensa numa pessoa. Eu tava antecipado. Eu tava Mas antecipado. assim, nesse caso, como que daí não sofre, como que consegue daí não sofrer no corpo? Assim, no seu... Porque sofre no pensamento. Ah, verdade, esqueci. Ele Desculpa, sofre no verdade. pensamento, ele não para. Não vem pro corpo, não dói o corpo, É, não e às tem vezes eu só poderia gastrite, dizer, ele empurra, úlcera. Ele não precisa teatralizar nada disso. Mas ó, é incrível isso que a Débora falou, é perfeito. Esse caso clássico meu, ele paga todas, se eu já chega assim e fala assim, ó, esse mês são 5 dias. Ele que estipula, né? Ele falou assim, aí, por exemplo, eu passava um cartão, Você não precisa nem então fazer um dia ele isso. chegou para mim e falou assim, você paga a taxa do cartão? Eu falei assim, eu pago 2%. Deixa eu pagar a taxa pra você. 4%? Não, eu vou te trazer em dinheiro. Desse jeito. Aí ele não paga mais no cartão. Traz o dinheiro, porque paga a taxa do cartão. Eu falei, não, mas é uma comodidade, é pouquinho. Pouquinho não, calcula. Aí ele calcula. Olha, são 400 por ano, vai dar tanto, você está perdendo tanto. Mas é porque, mas ele tem Quer uma ser meu importância contador? na psicoterapia, né? Ele vê uma importância na análise. Demais. Não, ele já deixou, ele, e não ele, vários. Ele dá feedback. O histérico esquece. Então. A sessão, aquela sessão, não. ele Dá fala- feedback, ela fala, que nós terminamos anterior em tal ponto. Isso é o Eu sei, escolhas antes do negócio. Não terminamos. Gente, vamos seguir. Eu estou preocupado com a Leslie hoje. Eu também. Ela tá muito quieta. Ela tá quieta, né? Quietinha. Uma semana depois ela já de parafuso aqui. Esse não é o vinho, o efeito do vinho da semana passada. Eu acho que tá faltando vinho. Eu tô achando que ele vai ter que fazer a aula regada a vinho, tipo português, hein? Português, acho. francês. Aí eu vou entrar nessa Gente, aquela Coca-Cola alguém vai levar pra casa, ou a gente vai abrir pra tomar mais uma dose. Já que não tem vinho, toma Coca-Cola. Eu não tá começando a tremer. Gente, voltando pra questão. A hora que der 10 horas, eu preciso que vocês me ajudem. Gente, hoje tem. Falta 5 minutos. The Voice. Que mãe quando é obsessiva? É porque eu quero passar pra vocês o. Pessoal, lembrando que foram mencionados por Freud, quando ligou a autocensura a uma recriminação a partir de um gozo sentido em relação à mãe,
Para Lacan, a relação mortal do obsessivo consigo, relação mortal do obsessivo consigo reflete a angústia diante do outro. Face a isso, ele se faz de morto. Estamos naquela tela ainda da Tati, que a gente brincou com ela, que eu brinquei com ela, né? Se faz de morto diante do objeto de seu gozo para fugir a uma suposta cólera do Senhor. Percebe? É o Édipo que está acontecendo o tempo todo. Nesse sentido, nada do que acontece tem verdadeira importância para o obsessivo. Por quê? Porque tudo está interno. Não são os fatos. Por isso você não pode chegar para o obsessivo e provar. Está vendo? 2 mais 2 é igual a 4. Ele não está vendo isso aqui. A equação dele é anterior. O sofrimento é por isso que ele é invadido. Lembra? A invasão é pelos olhos. O que é suposto lá do Senhor? Suposto Senhor. A cólera do Senhor. Suposta cólera do Senhor. Quer dizer, só que esse Senhor já está morto. Que seria o pai, né? O pai. Mas está morto e o fantasma dele está mais forte. Orlando, isso tem a ver com aquilo que vocês tinham conversado já há bastante tempo, que o pai do histérico é fraco e o pai do obsessivo é forte, né, e que fica com aquela voz. Essa voz do Senhor. É a voz do Senhor, perfeito. Que morreu no Édipo, mas continua ali. Né? Exato. Invadido pelo ouvido, né? Não terás acesso à tua mãe. Essa voz é forte e ele deseja a mãe, ele está diante da mãe, ele se sente valorizado pela mãe e aí ele se sente culpado exatamente por ser valorizado pela mãe. Ele fez o que não podia. E a voz do pai morto é forte e diz, não pode. Aí pronto, aí ele se sente culpado, finge de morto para não morrer. Não adianta o que está acontecendo, essa sensação é ad eternum, para sempre. O fato de sentir-se demasiadamente amado pela mãe, que eu acabei de falar, né, direciona a abordagem a ser seguida na determinação da função fálica na estrutura obsessiva. O sujeito obsessivo foi particularmente investido como objeto de desejo da mãe. Foi privilegiado em seu investimento fálico. A mãe investe nele, essa é a sensação que ele tem. No obsessivo, estamos falando de uma neurose, nem será preciso pontuar que a função do significante nome do pai cumpriu seu papel. Do contrário, não era neurose. Certo? Então, para ficar... Porque aqui, anteriormente, o que foi dito aqui? Ele é o falo da mãe. Opa, então é uma psicose. Não. O nome do pai entrou. Certo? Porém, na lógica fálica, o privilégio maternal é lido pela criança de uma forma em que ela se posiciona como um objeto que supre o desejo da mãe naquilo que o pai não dá conta. Ela pega o vazio do pai. Aqui nesse texto ele usa o exemplo do pequeno Hans, eu não coloquei para vocês, porque o pequeno Hans já trabalha a situação histérica, né? A questão de fobia. Mas, por exemplo, no mito, a gente é mencionado o pequeno Hans, porque o Hans busca exatamente o vazio do pai. O pai ia para o trabalho, a cama ficava vazia, ele corria para a cama naquela meia horinha antes da mãe levantar. Então a mãe ainda está dormindo, então ele ia dormir com a mãe na ausência do pai. É aí que ele faz o vínculo. Se o meu pai morrer, eu fico com a minha mãe. Aí ele se sente culpado. Ele tem uma estrutura histérica, não é uma estrutura obsessiva. Então nessa estrutura histérica ele começa a ter fobia. Né? Mas o obsessivo vai fazer o mesmo caminho. A criança imersa no jogo do desejo-fantasia, em que se encontra gravitando em torno do objeto fálico do desejo da mãe e do pai em relação a este objeto, se vê na posição de quê? Olha a posição. A mãe seria suscetível de encontrar aquilo que é suposto esperar do pai. Vamos pensar nos giz de cera do meu paciente? Você é igual ao seu pai. Isso é um padrão que ele é igual ao pai. Então se espera dele aquilo que o pai se esperaria no pai e o pai não tem. Pronto. Então eu tenho a mãe. Aí ele se sente culpado. Ele tomou o lugar do pai. Para tomar o lugar do pai, o pai está morto. Quem matou o pai? Ele. Se ele matou o pai é forte. Agora ele cria um fantasma enorme e vivencia esse fantasma. Entenderam a angústia e o sofrimento dessa criança agora? É uma estrutura, tá? É um fantasma, é um mito. Se fôssemos localizar esse momento, estaríamos quando acontece isso? Estaremos na passagem do primeiro para o segundo tempo do Édipo, em que a criança se vê frente ao significante nome do pai,
a partir do discurso da mãe. Quando é que eu crio essa estrutura? Eu tenho uma fixação anal, então eu tenho uma fixação anal, e agora o Édipo está acontecendo. 3, 4 anos de idade, a criança está sendo posicionada diante do pai, na triangulação, é interditado, e nessa interdição ele faz isso. Para enfrentar o pai, ele acha exatamente esse vazio. O pai é inserido, mas ele... 10 horas. 10 horas? Então, ficamos de ver que os obsessivos são os nostálgicos do ser, eles percebem que eles têm o falo, não são o falo. Né? É porque aí eu fiz uma colinha para ficar rapidinho da gente. Aqui, ó. O gozo do obsessivo está ligado ao fato, a um fazer gozar ao outro. Tá? Então, aqui, ó, essa busca pelo fazer gozar ao outro está relacionada então a uma evocação, uma lembrança do sujeito. Nostálgica, como dita, ligada a uma identificação fálica vivenciada. O obsessivo ingressa na dialética do ter como esse passivo fálico. Lembra qual que é a dialética do ter e do ser? Não, você está seguindo o texto ou você está indo pra frente? Eu dei um salto, mas eu estou seguindo Mas o texto. acontece. Jesus. Aqui, ó, relacionado então a uma evocação. Não achei o resto. Vocês querem continuar ainda nesse texto para a próxima? Não hoje. Querem continuar nesse texto? É muito denso. O próximo é luto e melancolia. Mas que se a gente não terminar esse aqui, vai ficar um buraco. É, mas Não, acaba. mas- Você vem que acaba aí. Você falta 4 páginas. Mas é que o obsessivo é mais denso. Falta quantos não é? slides? E eu acho complicado. Daí 4 páginas aí, 77. gente, Ela vai vai lenta. 7 Ah lá, tô falando. Não, mas é porque o slide é de lado. Em média, a gente Eu caminha. tô falando assim, 4 páginas aqui, se tiver vai 77. Bom, deixa. Bom, Mas a gente cooperar, a gente não coopera. 6 aulas, vai não. É muita coisa, né? gente, o que eu queria que vocês entendessem, eu vou mandar para vocês, é o mito individual ou, na visão de Freud, o romance familiar. O que eu vou falar hoje está na moda, tem muita gente falando sobre constelações, é muito bonito o trabalho com as constelações. As constelações foram abarcadas por algumas sociedades, por exemplo, agora o tribunal está utilizando as constelações para trabalhar, né? A Regina, que está encabeçando esse projeto aqui em Londrina, ela está convidando o pessoal para participar, não sei se vocês viram, tem um videozinho dela, e a Regina é extremamente, não é porque o Luiz é o filho dela não, mas é extremamente competente, a área dela assim, é inquestionável. Como é ter uma mãe assim, hein? Como é ter uma mãe assim? Isso depois como. Mas agora, Então, a sessão de vida, toda essa questão, pode vir da sua vida. toda essa questão hegeliana de Bert Hellinger foi falado por Freud como um romance familiar e trabalhada por Lacan como a questão do mito individual. Então eu trouxe só umas anotações, são uns trechinhos. Isso não está aqui, né? Não, isso não está aí. Isso eu vou mandar esse material do jeito que está aqui para vocês, tá? Então não vou produzir um texto, que são só algumas... Porque foi a discussão nossa semana passada, o que é o mito? É só a fantasia, mito individual? Eu preciso entender que o obsessivo vivencia um mito. Então, se ele vivencia um mito, ele assume um papel. O homem, isso foi feito com base no Homem dos Ratos. O Homem dos Ratos assume um papel, ele tem que resolver o problema do pai. E por resolver o problema do pai, o problema não é mais dele. E ele carrega a história do pai como sendo dele para resolver. Então, isso invade a mente dele o tempo todo. Tudo que ele vai fazer, ele se refere a algo que não é dele, não é a história dele. Então, olha, e nos complexos familiares na formação do indivíduo, Lacan, em 1938, vai falar assim: o destino psicológico da criança depende da relação que essa estabelece entre si e suas imagens parentais. É mais ou menos dizer isso aqui. A criança, vocês já ouviram essa expressão, tá? A criança é o sintoma dos pais. Quando você recebe uma criança para tratar, você está recebendo o sintoma dos pais. Os pais é que produziram aquela criança. Normalmente, quando os pais falam, o meu filho, a minha filha está fazendo isso, a questão óbvia, lógica é essa: quem estruturou esse filho, essa filha? Então ele só está fazendo aquilo do qual ele foi preparado e treinado para fazer. E por que agora esse pai e essa mãe sofrem? Porque há uma constelação acontecendo. Então eu preciso entender isso. A criança, ela depende da relação que ela estabelece entre si e as suas imagens, como ela vê os pais. Não é quem são os pais de fato. Como foi construído esse imago, essa imagem, né?
Partindo desse pressuposto, a constelação familiar exerceria uma função causal no complexo nodal das neuroses em sua gênese a partir do próprio complexo de Édipo. Então nós temos uma causalidade que nasce na questão do Édipo. Então a história de cada neurose se reporta à pré-história do sujeito, à trama que envolveu e estruturou as relações de seus pais e que ressoará na história que o sujeito construirá. Então o que acontece? A forma como os pais resolveram o problema da vida deles vai fazer com que o filho agora tente consertar. O filho, por se sentir falo, ele se sente na obrigação de fazer o que os pais não deram conta de fazer. Mas numa interpretação, não é numa coisa óbvia. Tipo assim, eu quero que meu filho faça isso. Não. O que o filho sentiu que o pai quer, ou a mãe quer que ele faça? O que ele percebeu, a partir dali, então ele começa a construir. Então essa percepção pode ser errônea, pode ser deslocada. Então ele tenta consertar, por quê? Porque ele é daquele time, ele é daquele grupo. Isso a gente vai ver na psicologia, sendo chamada a questão do ovelha negra, do paciente identificado, né? Então quando você trabalha com uma pessoa e ele assume a justiça da família, ele assumiu todo o papel de resolvedor dos problemas. Então o obsessivo vai estar nesse caminho. Segundo Prado, né, ele vai dizer assim, desculpe, o segundo Prado é essa declaração aqui, tá? O modelo introduzido por Freud se ancorou desde sempre na construção feita pelo sujeito de um saber mitológico para se haver com a trama edípica. O mito é, portanto, a trama que aponta um enunciamento do impossível de se dizer. O mito é visto por Lacan como uma oportunidade de eu vivenciar uma história que eu não consigo falar sobre ela. Como o neurótico obsessivo não fala sobre si, sobre o drama dele, porque está deslocado, então a palavra, né, indizível, né, é indecifrável, eu não consigo falar. Então se eu não consigo falar, como é que o falacer resolve isso? O falacer não resolve, porque ele não fala da história dele. Então ele mitifica, ele assume um papel. E ao assumir um papel, agora eu preciso entender qual o papel que ele assume. Então ele vai falar dos outros, e aí você vai conseguir entender o papel dele nessa estrutura, e entendendo o papel dele, aí ele vai estar falando sem usar palavras. Esse papel que você está falando é tipo dentro da família? Dentro da história. Porque família, você pode colocar família em uma história macro ou micro, mas dentro da história dele. Os partícipes, as pessoas que estão envolvidas na história que ele montou para ele. Então ele assume um papel que ele acredita que tipo, os pais não foram capazes de cumprir. Entendi. Que os pais esperam que ele cumpra. Ele não torna os pais incompetentes. Ele se torna a expectativa dos pais. Entendi. O que ele acha que os pais querem dele. Não é nem a expectativa dos pais. Entendi. O que ele acha é mítico. Pior ainda. Para resolver todo um problema. Então, sobre o desencontro da relação sexual. E aí ele vai teorizar aqui que como a criança está incompetente para entender que houve uma relação sexual dos pais, então ele interpreta os papéis do vínculo dos pais. Como é que os pais se vinculam? E através disso, ele vai fazer o mesmo caminho que ele faria se fosse explicar o que é sexo. E eu falo, só que a criança não compreende o que é uma relação sexual, então ela teoriza de forma mítica o que seria o ato sexual. O mito é, portanto, uma trama que aponta um enunciamento do impossível de se dizer. Isso precisa ser destacado porque é indizível, né? Você está trocando de preto para branco? Ficou bom? Ficou ruim? Ficou bom? Não, fica estranho. Fica estranho? Esse negócio troca preto e branco. Isso para quem precisa de óculos. Então não dá para fazer esse choque. Eu pensei que ia abafar. Ia chocar. Para chocar. Chocou, né? Entretanto, no próximo já tem que repensar a cor. Entretanto, há impossibilidade de equivaler a cópula dos pais à cópula de seus significantes. Então, nesse sentido, deste mito se herda o valor patogênico atribuído à neurose, uma vez que a inscrição fálica do pai não pode transmitir o que se passa na relação sexual. A criança não compreende o que é a relação sexual dos pais e ela mitifica toda essa situação. Então, deixa eu ver aqui, a tela preta é a indicadora.
Vai, todos esses, vai chegar. Ah, preta É porque é o que eu falei. Então, o mito original do obsessivo para Lacan, o mito é o que confere uma fórmula discursiva a algo que não pode ser transmitido na definição da verdade. Então, por exemplo, você chega para o paciente, por que você age assim? Ele não sabe por que ele age assim, mas ele consegue dizer qual é o papel dele, ele consegue entender qual é o papel dele naquela família, ou como ele se inclui, em que situação que ele se inclui. Então, ele não fala sobre quem ele é e nem explica o que ele faz, mas o papel ele fala. Então, a palavra não pode dar acesso à verdade objetiva. E para Lacan, a palavra é importantíssima, né? Somos falaceiros. Né? Mas pode exprimir a verdade de um modo mítico. É nesse sentido que o complexo de Édipo tem o valor de mito. O mito exprime de forma imaginária as relações fundamentais, características de um certo modo de ser humano numa determinada época. Entendeu? Numa determinada época. Como o neurótico sempre vivencia algo que está congelado e se repete, até que isso seja elaborado, eu fico repetindo uma época. A partir dessa concepção de mito, Lacan, em 1980, coloca que se pode encontrar a função dos mitos, no próprio vivido de um neurótico. Como exemplo disso, o autor traz o caso do Homem dos Ratos, né, que é o Ernest. A constelação originária do Homem dos Ratos, né, relações familiares fundamentais que estruturaram a união dos seus pais, tem uma relação muito precisa com o cenário imaginário que se apresenta no desencadear da sua crise. Então ele começou a fazer um paralelo entre o mito familiar do Ernest. Ele vai dizer assim, tudo que ele percebeu do pai e da mãe, ele passou a viver na vida dele. Olha só, o pai era suboficial, certa desvalorização dele, o casamento por conveniência, prestígio situado do lado da mãe, apego do pai a uma mulher pobre mais bonita antes do casamento, dívida do pai contraída no jogo que foi paga por um amigo salvador e não pagamento do empréstimo que o amigo havia feito. Essa é a percepção do pai. Quando o Ernest conta a história do pai. Olha, tudo isso passou a ser reprisado na história dele. Então, pode-se perceber que há uma repetição dos elementos de uma geração para outra. Ernest conta todas essas coisas a Freud, mas não as relaciona com o que acontece com ele atualmente. Então ele dá conta de falar tudo isso aqui, ele dá conta de falar, ó, o meu pai era suboficial, e ele não percebe que ele é suboficial. Ele não se dá conta, olha, eu estou igual ao meu pai. Ele fala que o pai era desvalorizado, e ele era desvalorizado. Ele estava se apaixonando, estava se casando com uma mulher rica e apaixonado com uma mulher pobre. O casamento era por conveniência, ele estava se casando por conveniência. O prestígio era do lado da mãe, o prestígio agora é do lado da mulher. Apego do pai por uma mulher pobre, mas bonita, antes do casamento. Ele estava apaixonado por uma empregada. Dívida do pai contraída no jogo que fora pago por um amigo salvador. O óculos dele foi pago por alguém. O não pagamento do empréstimo que o amigo havia feito. Ele estava enrolando para não pagar e arrumava uma forma de pagar não pagando. Pagar não pagando. Pago para chegar lá, porque senão meu pai vai morrer. Ou a minha noiva vai morrer. Então, contudo, foi quando o pai impeliu Ernest a casar-se, aí a questão é, quando é que os sintomas desse neurótico obsessivo romperam forte? Quando ele foi obrigado a se casar com uma mulher rica, aí desencadeou a neurose dele. Então a neurose já era latente, estava ali, é o jeito dele, mas no momento que foi estressado, aquele momento rompeu os sintomas dele com mais força. Certo? Então pode-se perceber aqui como as construções neuróticas do obsessivo podem acabar se aproximando de construções delirantes. Né? Então o neurótico obsessivo vai delirar, vai criar uma realidade dele. Ribeiro vai nos dizer que a questão da dívida está sempre presente nos casos da neurose obsessiva. Ele está devendo, está em dívida, ele tem que pagar a dívida. Ele não pode ficar devendo, por isso que ele é certinho, paga tudo certinho, porque ele já vive a ilusão de que ele está em dívida. Então como é que ele vai continuar a contrair nova dívida? Esse é o delírio, né? No caso do Ernest, com relação à dívida que adquire em função do par de óculos que chega pelo correio e que lhe é entregue pelo tenente A, o sujeito impõe-se o dever neurótico de reembolsar a soma, mas em certas condições bem precisas. Eu estou quase acabando, tá? E essas condições então provocam em Ernest um conflito característico do obsessivo, trazendo-lhe muita angústia. As condições que Ernest estabelece para pagar a dívida
torna impossível restituir o dinheiro à penhora dos correios a quem ele na verdade devia. Ele cria um ritual, ele procrastina, ele vai, não vai, e aí ele cria um paradoxo, soluções que não se resolvem em nada, né? Dessa forma, assim como a dívida do pai, a dívida de Ernest não seria paga. Então ele está revivendo a história da família dele, do pai e da mãe. Esse cenário fantasmático apresenta-se como um pequeno drama, uma gesta que é precisamente a manifestação do que chamo de mito individual do neurótico. Entretanto, aquilo que dá caráter mítico a este cenário fantasmático não é simplesmente a reprodução do mito familiar, mas o fato de modificá-lo no sentido de uma certa tendência de troca nos termos finais dessas relações funcionais. Eu preciso fazer com que o fim seja diferente. Entenderam? Sabe aquele filme, aquele que a gente assiste, O Feitiço do Tempo? A pessoa está presa num tempo. O Dia da Marmota. O Dia da Marmota. Tem O Feitiço do Tempo, O Dia da Marmota. Tem vários filmes que trabalham isso. O Dia da Marmota é bem antigo. Esse É do Billy... The Kid. Ele acorda todo dia numa cidadezinha no interior lá e é o dia de festividade do Dia da Marmota. Aí ele acorda, ouve no rádio, é o que faz o Billy Joyce, né? Aí, nossa. Dia da Marmota. Ele faz tudo diferente. Cada dia que ele acorda, ele faz. Ele sabe o que vai acontecer. O outro é o e Feitiço do Tempo. tem uma coisa diferente para ver os resultados que tem. Quando ele percebe isso. É bem aquela perde a memória. Primeira vez. Não perde a memória. É bem isso. Ela sofre um acidente. Mas ela fica esquecendo, né? Ela não pode dormir, quando ela dorme, ela esquece. Tudo se passa como se os impasses próprios da situação original se deslocassem para um outro ponto de organização mítica, como se o que no sítio não está resolvido se reproduzisse sempre em outro. Então eu fico tentando resolver. E última tela, dessa maneira podemos dizer que é justamente em função desse permanente deslocamento que a dívida se mantém no caso da neurose obsessiva. Então como eu fico deslocando, nunca é pago a dívida familiar que existe. Entenderam? Esse é um mito individual do neurótico obsessivo. O mito só ocorre com o do obsessivo. Não, o mito acontece em todo o processo neurótico. O do obsessivo é esse caminho. Tá. O caminho do neurótico obsessivo é trazer um fim diferente à história que ele viu no laço dos pais. O histérico. O histérico já é outro caminho, porque o histérico já não vivencia culpa. O histérico vai teatralizar, é um caminho bem diferente. O mito em si é um mito da neurose, que vai trazer o delírio. Mas o mito do histérico não é um mito de eu resolver o problema dos meus pais. Não é esse caminho. É um outro formato. E é um formato que vivencia medo daquilo que eu desejo. Não é culpa. Ah, eu sei como se pode. Põe esse guarda-roupa. Certo, gente? Ok? Certo, ok. Cheio de dúvidas? Se saímos com dúvidas, está bom. Se sair com certeza, é psicose dá certo, né? O psicótico tem certeza, o neurótico tem dúvida. Obrigadão, até a semana que vem. Então permanecemos no mesmo texto ainda semana que vem? Sim. Pra gente fechar? Vamos terminar, né? Terminar, senão vai ficar. A gente dá uma lidinha. A gente dá uma lidinha. Anjinho passou. Anjinho passou.